tarde, tudo bem? Boa tarde a todas. Bom dia! Agora nós vamos. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Então, vamos nós, né, conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, e um tema que a gente ainda não tinha falado sobre, nem eu acho que é a primeira vez, né, no clube. E a gente, inclusive, tem uma pessoa que ela é líder no nosso time, que ela tem feito um protocolo de uso, né, na mãe dela e tem dado super certo. E a gente vai até trazer aqui, depois eu vou compartilhar também o vídeo dela, se não der para a gente compartilhar hoje pela apresentação, a gente envia depois pelo WhatsApp também, tá certo? E aí, se vocês quiserem ou fazerem perguntas durante a apresentação, ou se quiserem deixar para o final, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, para que a gente possa entrar nesse tema, né? Para a gente falar um pouquinho o que é o Alzheimer, né? De que forma, né, o Alzheimer ele é diagnosticado, quais são os sintomas principais, para depois a gente falar como que a aromaterapia e o uso dos óleos, né, vão vir como uma luva, né, nesse auxílio, nesse suporte. Aí eu trouxe uma imagem, um desenho, né, na verdade, que vai demonstrar um pouco, né, um lado do cérebro saudável, um lado do cérebro acometido, né, uma pessoa com Alzheimer, tá? Então, essa doença, gente, ela é tipo uma demência, é uma das mais comuns, né, que a gente conhece, e ele traz essas degenerações para o cérebro que não está mais conseguindo funcionar corretamente, tá? Ele é considerado uma insuficiência que é irreversível, tá? Hoje o Alzheimer, ele inclusive não tem cura, né? Existem tratamentos paliativos, existem diversas formas que a gente pode ir trabalhando para que o Alzheimer não avance, porém, ele não tem cura ainda, tá? Eu vou até mostrar para vocês, eu fiz uma busca bem grande de artigos científicos e é impressionante o quanto de estudo, né? O quanto tem se dedicado, as pessoas têm se dedicado a trabalhar cada vez mais em direção à cura, né? Ou pelo menos para amenizar ainda mais os sintomas do Alzheimer. E eu acho que é a Regina. Regina, tem como você colocar no mudo, por favor? Pronto, deu certo, eu acho. Okay. E o Alzheimer, gente, ele vai, como ele é um dano direto no cérebro, né? Ele vai acometer as memórias, os pensamentos e a parte comportamental, certo? A gente vai falar um pouquinho dos estágios, né, da doença e quais esses sintomas que podem ir aparecendo ao longo da evolução, tá bom? Como eu falei, tem cura, né? E é muito importante também, a gente vai falar sobre esse diagnóstico cada vez de forma mais precoce, apesar de ser bem desafiador, né? Nas últimas 3 décadas, essas pesquisas têm proporcionado uma melhor compreensão, né? Uma compreensão ainda mais profunda sobre o que é o Alzheimer e como ele afeta o nosso cérebro. E hoje, né, os pesquisadores continuam a buscar tratamentos cada vez mais eficientes e até mesmo a cura, né? Como a gente viu, para melhorar essa saúde cerebral, tá? Aqui eu trouxe uma imagem que resume bem, né, o Alzheimer nos seus estágios, né, nas suas fases. Nós temos, então, uma fase bem inicial, que muitas vezes é confundido, né, ali com a velhice mesmo, com sintomas de velhice, né, de esquecimento. Então, são pequenos lapsos de memória recente, né, de coisas que aconteceram há pouco tempo, mudanças de comportamento, né? Então, ele botou, o introvertido fica falante e vice-versa, um senso de direção comprometido, né? Ele se perde, tá? Uma atitude mais agressiva do que o normal, e às vezes sem justificativa aparente. Dificuldade de fixar novas informações e a teimosia.
O doente, ele não assume que tá tudo bem com ele, não assume que tem alguma coisa de errado com ele. Então, isso seria uma fase inicial da doença. Realmente, o melhor momento para se ter um diagnóstico, né, diante do quadro da doença, para que você possa começar a intervir, né, e trabalhar de forma eficaz no avanço do Alzheimer, tá? Na fase intermediária, além, né, desses sintomas que a gente já citou, também vai acontecer a perda da memória, porque ela vai, na verdade, se intensificar, tá? A repetição das informações, né? Isso é algo que realmente é muito presente, né, dentro do Alzheimer. O estranhamento da própria casa, dos próprios pertences, né, do próprio ambiente em que a pessoa está inserida. A alternância dos momentos de lucidez e confusão mental, estresse psicológico e até a mesma depressão, agressividade, se for contrariado, começar a dependência física, né, porque algumas atividades se tornam penosas, né, e outras até perigosas, então você tem que ter cuidado com objetos perfurantes e cortantes, né, e ter todas essas cautelas. Então, há uma mudança naquele ambiente, naquela casa, na hora em que você começa realmente a chegar nesse estágio da doença. E o doente também esquece palavras óbvias, tá? E no estágio, né, no caso mais grave, já entra o quê? A dependência física total, né? Os comandos do cérebro já foram destruídos, então a pessoa realmente fica completamente dependente, né? Não anda ou quase não fala, né? E quase não fala. Não reconhece ninguém, nem a si mesmo, tá? Aparecimento de infecções, né? Especialmente infecção urinária e pneumonia, tá? O corpo, ele já não tá fazendo mais aquele trabalho, né, de excreção. Então, os pulmões, que seriam uma via de excreção, né? Na medida que a gente respira, coloca o ar para fora e coloca as toxinas para fora. Como isso já está comprometido, esse simples movimento, aquelas toxinas, elas se acumulam e aí agravam, né, essas situações de infecções. Da infecção urinária, da mesma forma, a pessoa muitas vezes já não consegue mais saber, né, a hora de ir no banheiro, ali está usando fralda, alguma coisa nesse sentido, e também vai ficar mais difícil essa excreção, né? A deglutição fica prejudicada, muitos já se alimentam por sonda, né, nesse período, e o surgimento de feridas, de escaras, problemas de circulação, né, porque a pessoa vai ficar lá ou sentada ou deitada. E aqui a gente já começa a pensar em um monte de óleo que podem ajudar nessa rotina, né? Não só, gente, ao doente, né, mas ao cuidador também. A aromaterapia, né, ela vai entrar como uma ferramenta muito poderosa para ajudar aquele cuidador, porque talvez seja a primeira pessoa que precisa estar bem para poder ajudar, né, de forma mais enfática, tá? A ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, ela estima que existam 35,6 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo. No Brasil, 1,2 milhão de casos, tá? E o que preocupa é que a grande maior parte deles ainda está sem diagnóstico, né? Então, não existe um simples exame que indica que a pessoa tem Alzheimer e o diagnóstico ele vai ser baseado, né, numa avaliação médica e em vários exames diferenciados, tá? Então, entre esses exames que são feitos, os exames de sangue normais, teste de estado mental, imagem cerebral, né, para ver a causa dos sintomas, todo um histórico médico, porque sim, né, a gente tem essa questão, e eu vou mostrar acho que na próxima página, da hereditariedade, exame neurológico, né, testes cognitivos para ver como é que está a memória, o pensamento, outros exames de sangue também, né, e a parte da imagem, que eu coloquei no primeiro. Então, receber esse diagnóstico bem na fase inicial é muito importante, porque ele vai permitir, né, com que a pessoa se beneficie dos tratamentos que tem, a disponibilidade, né, a aromaterapia é um deles, e melhorar aquela qualidade de vida, aquela rotina, certo? Também ter a oportunidade de receber, né, toda essa ajuda, participar de testes, de estudos clínicos,
expressar desejos pessoais em relação aos cuidados e à vida futura, e colocar, né, a vida em ordem, né, digamos assim, os planos, tudo em ordem, ok? Aqui eu trouxe alguns fatores de risco, né, porque, na verdade, hoje ainda não se compreende qual é o real motivo, né, que uma pessoa tem para desenvolver essa doença. Porém, existem esses fatores que expõem a um maior risco, e aí a lista. Primeiro, a idade. A maioria das pessoas portadoras de Alzheimer tem 65 anos acima, né? Existem alguns casos de pessoas menores, né, menos que essa idade, mas é mais raro, tá? Se já existir algum membro na sua família, né, diagnosticado com Alzheimer, então, você também pode ter uma maior probabilidade, né, de também desenvolver a doença do que alguém que não tenha, né, um parente, né, próximo, primeiro grau. Então, os cientistas não compreendem completamente a causa do Alzheimer nas famílias, né, mas, assim, a gente sabe que fatores genéticos, os fatores ambientais e o estilo de vida influenciam, ok? Nesse diagnóstico. A parte genética, né, o que se conhece hoje, que já, assim, a ciência já conhece alguns genes, né, os neurocientistas, esse ApoE4, ele é um dos genes mais conhecidos, mas assim como ele tem outros, que realmente mostram esse risco, né, associado ao Alzheimer. Então, se você vai a um médico, né, um geneticista, identifica que você é portador desse gene, automaticamente você já sabe que você vai ter um risco bem grave, né, mais associado ao desenvolvimento dessa doença, tá? Mas a gente vê que é minoria, 25% dos casos, né, através desses exames genéticos. E também, outro que eu destaquei, além de muitos outros, tá, gente? Eram muitos, eu trouxe alguns principais, pessoas que têm doença cardiovascular, né? A saúde do cérebro está muito relacionada à saúde do coração, né? Então, e essa questão da troca, né, de sangue, do fluxo sanguíneo. Então, o cérebro obtém do sangue o oxigênio e os nutrientes, né, para ele funcionar, e o coração, ele vai bombear, né, esse sangue para o cérebro. Então, é uma relação bem forte. Então, pessoas que têm problemas cardiovasculares, elas estão bem mais propensas, né, a estarem dentro desse fator de risco, ok? Além disso, né, o estilo de vida da pessoa, se ela fuma, obesidade, se tem diabetes, colesterol alto, pressão alta, enfim. Tudo isso pode, sim, ser um fator de risco, tá, para o desenvolvimento do Alzheimer. Então, vamos falar um pouquinho de que forma a aromaterapia entra aqui, né? A gente, graças a Deus, os nossos óleos poderosos, hoje eles podem ser, né, utilizados em quase tudo, se não tudo, né? E no Alzheimer não é diferente. Apesar de ser uma doença que não tem cura, a pessoa que cuida e a pessoa que está doente, ambos precisam, né, e devem utilizar os óleos essenciais no tratamento, né? Então, sentimentos ruins como a raiva, a ansiedade, a insônia, o desenvolvimento até de uma depressão, né? Eles podem, né, ter um suporte na aromaterapia. Então, você está trabalhando ali todo o lado emocional daquela pessoa, tá? E de uma forma simples, né, de uma forma poderosa e de uma forma enfática. Assim como é para a gente, na nossa rotina, para eles não vai ser diferente, né? Então, vai ajudar aquela pessoa a ter uma rotina tranquila, mais equilibrada, né? Os óleos podem entrar, como a gente falou lá em cima, né, nas feridas, toda a questão de uma situação de infecção. Nós temos vários óleos, né, anti-inflamatórios, que vão auxiliar nessas questões, né? E assim, depois que a pessoa passa a usar a aromaterapia na rotina, percebe-se uma redução nas crises, né, que ela tem de estresse, nessa questão mesmo do quadro depressivo, né? Porque você vai conseguindo quimicamente equilibrar aquelas emoções, né? Então, todos os pacientes devem e merecem receber, né, a aromaterapia como suporte e o cuidador também, tá? Você pode fazer isso das formas que a gente já sabe, através da inalação dos óleos essenciais, você pode adicionar a compressas, fazer banhos terapêuticos, né, loções e fazer massagens também,
ok? É uma ótima forma. Na minha procura, gente, eu vi vários artigos científicos, tá? Inclusive eu tenho os links, depois eu vou passar para vocês. Aqui também já dá para a gente abrir, se a gente quiser. Porém, eu selecionei 3 dos que eu achei mais importantes para dar um gancho para a gente falar sobre alguns óleos essenciais, né? Então, aqui é um estudo importante, né, no jornal que foi publicado, no jornal japonês, dos efeitos da aromaterapia em pacientes com Alzheimer, com sintomas de Alzheimer. Aqui ele destaca também a questão do uso da melissa, tá? E a gente vai ver, gente, o quanto que os óleos florais ajudam, engraçado. E eu quero destacar também, que esse foi o que eu trouxe maior destaque, os óleos essenciais que ajudam, né, eles, na verdade, como inibidores da acetilcolinesterase. Eu devia falar essa palavra, eu me embanando. Mas o que é isso, né? Os médicos já descobriram, né, que uma das formas, né, talvez uma das formas mais efetivas, né, eficazes, de auxiliar nessa regressão, um pouco da regressão mesmo do avanço da doença, seria aumentando o nível de acetilcolina no cérebro, né? A acetilcolina, gente, ela é um neurotransmissor, eu trouxe até aqui a imagenzinha dela, tá? Muito importante, que vai agir direto no nosso sistema nervoso central, né? Então, eles já descobriram que se eu consigo aumentar o nível de acetilcolina, automaticamente eu vou ter essa melhora nas funções cognitivas, como a aprendizagem e como a memória, tá? Então, esse estudo, ele mostrou e provou, né, que alguns óleos dessa família Lamiaceae, ok? Que é uma família de plantas que tem flores, né? Uma família de plantas medicinais que tem flores, né? Eles têm essa capacidade, ok? Então, eu destaquei aqui alguns óleos, já trouxe aqui só de forma bem aberta para a gente olhar, alguns óleos dessa família que tem flores, né? E, na sua grande maioria, são arbustos e ervas. Não são árvores muito altas, tá, gente? Então, a gente tem aqui, né, destacado a menta espicata, que é o nosso spearmint, o nosso hortelã-pimenta, que é o peppermint, a própria lavanda, o alecrim e as salvas clareia. Nesse estudo, né, que eu trouxe de destaque, ele comprova que todos esses óleos aumentam esse nível de acetilcolina no cérebro, ok? Consequentemente, eles vão agir positivamente, né, nas funções cognitivas, com aprendizagem e memória. Né? Desses, a gente sabe muito bem que, assim, para mim, o alecrim não é surpresa, né? O spearmint, nem o peppermint também não, mas para mim foi uma surpresa a salvia clarea, né? Eu sempre associava a salvia clarea, né, assim, para essa parte baixa, né, da mulher, para essa parte reprodutiva e tudo mais. Eu nunca associei a salvia clarea para essa questão cognitiva. E eu achei super interessante quando eu conversei, né, com essa líder, que ela já faz uso dos óleos da mãe. O primeiro dos óleos que ela destacou realmente foi a salvia clarea, que teve um importante papel, né, no benefício dessa questão emocional da mãe dela. Então, e se a gente for ver, todos esses arbustos e ervas, todos eles contêm flores, tá? Então, aqui os primeiros óleos e os outros óleos, os demais, que fariam, tipo, o contrário, né? Esses, eles ajudam a inibir a acetilcolinesterase, né? E aí, eles contêm, né, esses monoterpenos, que, na verdade, eles fazem essa inibição, isso foi testado em laboratório, ok? São óleos que contêm esse 1,8-cineol ou eucaliptol, que é mais conhecido por eucaliptol, o alfa-pineno e o beta-pineno, né? Então, são monoterpenos que vão inibir, né, a acetilcolinesterase, tá bom? Dessa forma, gente, esses óleos, o eucalipto, a salvia clarea novamente, o alecrim novamente e a melaleuca, né?
São 4 óleos que foram apresentados nesse estudo, que vão ter essa função, ok? Óleos que contenham, né, o eucaliptol, que é o 1,8-cineol, eles são antihipertensivos, antiasmáticos e analgésicos, tá? Então, de certa forma... Marina, desculpa te interromper, mas a clarissagem aumenta e inibe ao mesmo tempo? Eu não entendi. Isso. Lá no estudo, eu também fiquei nessa dúvida, por isso que eu trouxe ele de novo. E o alecrim também, né? É como se ele trouxesse esse equilíbrio. Ele vai ter a função, né, de aumentar quando necessário, como ele vai ter a função de inibir quando necessário. Entendeu? Então, ele se destaca no estudo. Eu vou mandar o link do estudo para vocês verem. Então, ele se destaca no estudo das duas formas, tanto por conter os monoterpenos, né, como também por trabalhar inibindo, ok? Eu vou mandar para vocês, você vai ver lá na tabelinha. Obrigada. De nada, imagina. Ok? Então, aqui eu destaquei, né, uma partezinha que fala um pouco mais do estudo, e eu vou mandar o link para vocês darem uma lida, ok? Eu acho importante. E aqui eu trouxe para a gente falar um pouco mais sobre os óleos separadamente, que apesar da gente já saber bastante sobre as propriedades, né, serem óleos mais comuns, a gente até mesmo usa ali no dia a dia, vai ter gente que está aqui que talvez esteja iniciando ou talvez esteja precisando imaginar como que seria esse protocolo, essa rotina, essa introdução, ok? Então, eu trouxe juntos as duas mentas, né, que seria a menta espicata e o hortelã-pimenta, spearmint e peppermint, que tem propriedades muito próximas, muito parecidas, né? Eu destaquei aqui, são óleos que realmente vão ajudar a energizar, né? A trazer essa sensação de refrescância, de revigorância, e automaticamente também trabalhar, né? Essa questão da prontidão, da energia, da disposição, tá? Fora isso, eles ajudam, de certa forma, a questão digestória, digestiva, ajuda na questão de dores musculares, na própria fadiga, né? E nessa questão do clareamento mental. Então, esses óleos, eles são super indicados nessas situações. Eu coloquei aqui a contraindicação do hortelã-pimenta para pessoas que ou já tiveram ou têm convulsão, né? O que não é raro, é bem comum, tá? Então, nesses casos, né? Assim, coloquei como óleo complementar, eu não trouxe em destaque, mas eu coloquei embaixo o nosso brief, né? O brief, ele é o blend que contém, né, o peppermint dentro, o eucalipto, o limão, outros óleos que vão ajudar nessas funções, né? Então, pode ser uma opção também de você estar utilizando ali. A sugestão de uso para esses óleos mentolados, né, que vão trazer o estado de alerta, é mesmo de forma aromática, né? Você pode colocar no difusor, tá? A gente sabe também que esses óleos ajudam em quadros de febre, né? Essas questões de realmente ajudar nessa questão de baixar a temperatura corporal. Então, ele entra também na rotina nesse uso, tá bom? E a gente não pode esquecer. Nossa lavanda. Nossa lavanda, gente, a gente sabe que ele vai auxiliar nessa questão. Por que ele vai ser suporte ao sono, né? Ele vai ajudar o equilíbrio da melatonina, que é a produção de um hormônio muito importante para o nosso sono, né? Então, ele entra, né, para pessoas que realmente têm crises de insônia, têm uns quadros mais difíceis. Aqui eu coloquei em destaque, né, outros óleos como outros blends, né, como o nosso Serenity, que também você pode fazer uso, né, na sola dos pés ou na coluna da pessoa que tem Alzheimer, né, para ajudá-la nessa questão do equilíbrio do sono e do suporte, tá? É um óleo calmante, então pode ser usado também durante o dia, né, para o estresse, sentimentos ansiosos, tá?
E aqui, dentre as propriedades, o nosso lavanda ele é como um coringa, né? A gente sabe bem que as propriedades do lavanda nem são não são essas, é o dobro disso daqui. Então, ele é um óleo bem completo, né? Um óleo também floral, que vai ajudar desde essa questão da calma, sentimentos ansiosos, tensões e sono. Então, ele te dá ali um suporte durante o dia inteiro, tá? Um paciente que está ansioso, né? Vale sim iniciar o uso da lavanda. Coloquei aí como destaque também o ylang-ylang, que também é um óleo floral, né? E que é muito bom para essa questão do equilíbrio da pressão, né? Então, lavanda e ylang-ylang são 2 óleos maravilhosos, né? Para ajudar na questão da hipertensão e está diretamente ligada a essas questões emocionais, tá? E só lembrando que para pessoas que são hipertensos e que usam medicamento de forma contínua, sempre lembrar do espaçamento de tempo para usar o óleo essencial, para não ter uma queda, né, muito brusca de pressão, ok? O lavanda, gente, também é hipotensivo, ele é neuroprotetor, que é importante demais, e ele é regenerativo. Então, e ele é cardiotônico, nossa, ele é maravilhoso. Ah, uma coisa importante, ele é anticonvulsivo, então ele deve ser usado por pessoas que tiveram, né, ou têm quadros, né, de convulsão, tá bom? E aí vem a salves clarea, que foi essa grande surpresa para mim, ok? Que também é uma flor, né, como a gente sabe. Então, além desse suporte da parte da saúde uterina, ele também vai ajudar no equilíbrio emocional. É outro óleo indicado para pessoas que tiveram ou têm quadros convulsivos, ok? No caso dos homens, é um óleo que também vai dar um suporte à saúde da próstata, tá? Também vai ajudar nessas questões de sentimentos ansiosos. As propriedades da salves clarea, né? Ele também é super sedativo, neurotônico, hipotensivo, ele edifica, ele acalma, ele é muito bom para pessoas que estão em quadros de depressão. Então, essa nossa consultora, ela falou que somente, né, a salves clarea já fez uma diferença muito boa, né, no uso com a mãe dela, em relação ao suporte emocional. Então, vale o teste aqui, né, para quem está precisando começar a fazer protocolo. O uso que ela fez foi aromático e tópico, ok? O tópico passando na coluna, pode passar também embaixo do pé. Além das salves clarea, a gente entra aqui também, a gente tem o nosso alecrim, tá? Que é um óleo que é contraindicado para quem teve ou tem quadros convulsivos, né? E também, né, pessoas com hipertensão, a gente sabe, isso aí a gente já sabe. Então, ele deve sim ser evitado, apesar de que ele é muito maravilhoso para ativar, né? Memória, foco, ele é muito bom para fadiga, tá? Dor muscular, apatia, tá? Suporte aos rins. Só um minuto, tá? Também é maravilhoso para toda essa parte emocional, né? Equilíbrio, tá? Além das propriedades que são incríveis. Ele também é um óleo também muito estimulante, vasodilatador, né? Antisséptico, calmante, anticatarral, né? Além de analgésico, anti-infeccioso, anti-inflamatório e antibacteriano, ok? A pessoa pode fazer uso também no difusor durante o dia, ok? Ou fazer inalação direta, caso ela consiga, é uma opção Marina, também. Oi? só atrapalhando um pouquinho. Claro. Quem é hipertenso não pode usar o alecrim mesmo estando tomando as medicações e com a pressão controlada. Perfeito, Mireille. Eu acredito, assim, que não existe uma regra. Eu acho que isso é muito de se observar. Se você está sendo acompanhado por um médico, se a sua pressão está controlada, e mesmo você está fazendo uso de um medicamento alopático para aquela questão, o que é que vale? O que é que vale observar ali? Só um minutinho. Uns 15 minutos, Maria. Viu?
O que é que vale observar? É essa auto-observação mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu com o hortelã-pimenta, né? Em relação à questão da amamentação. É sabido que o hortelã-pimenta, ele pode diminuir a produção de leite. Mas, não só para cada pessoa vai ser de um jeito, como também, no meu caso, cada gravidez foi de um jeito. Teve uma gravidez que, quando eu usei o hortelã, diminuiu a minha produção de leite. A gravidez não, né? O nascimento do meu filho, quando ele já tinha nascido. E teve outro filho que eu usava o hortelã quase todos os dias e não houve alteração. Então, eu acho que é todo o se conhecer. É claro que a gente coloca essa contraindicação porque se eu tiver outros óleos, né, que façam a mesma função, e se eu usar e eu me der bem, é preferível que eu utilize outros óleos, ok? Mas fazendo uso, né, de forma pontual, não de forma rotineira, estando com tudo controlado, né, e se conhecendo, por mim, acredito que tá ok, tá bom? E, assim, o lavanda, por exemplo, se a pessoa está com a pressão alta, o lavanda e o ylang-ylang, eles ajudam a baixar a pressão? Com certeza. Se a pessoa tem um pico de pressão no meio do dia que você está em casa e teve um pico de pressão, às vezes a pessoa até já toma medicamento, mas por causa de algum acontecimento emocional, alguma situação, fez com que a pressão subisse, você pode passar lavanda com ylang-ylang misturados, diluído, coluna, embaixo do pé, né? E aferir essa pressão depois de 20 minutinhos, tá? Eles vão ser, né, esse suporte, né, hipotensores, eles vão ajudar a diminuir, né, essa pressão, sim. E por isso a gente fala dessa importância de dar o espaçamento para quem usa o medicamento, porque pode ser que a pessoa tome o medicamento para baixar a pressão e na mesma hora, se ela usar o óleo, a misturinha de ylang-ylang, por exemplo, com lavanda, ela pode ter uma queda de pressão, né? Então é observar mesmo, ter esses cuidados. Aí a quantidade de gotas, Marina, para o lavanda e ylang-ylang? Para uma situação, assim, você já pode deixar o rolão pronto para um adulto, né? 20 gotas para 10 ml, colocando 10, 10. Fazer o uso, né? De forma rotineira. Em locais de pulsação, né? Pulsos, coluna, pode passar aqui próximo ao coração também. E aferindo a pressão e observando como é que vai se comportar, né? Inclusive, você pode fazer isso de uma forma bem conversada com o médico. Doutor, estou introduzindo ali, né, o uso dos óleos essenciais na minha rotina. Eu quero ver de que forma eu posso estar desmamando algum medicamento ou diminuindo a dosagem, né? E aí você vai fazendo isso em conjunto com o médico que lhe prescreveu a alopatia, ok? Você jamais pode deixar, né, aquele medicamento sem autorização, né, sem conversar com ele, ok? Tá certo. Obrigada, Marina. Nada, imagina. Olha, gente, o manjericão, que legal. O manjericão foi indicação também da Iná, da Kelser. Ela utiliza na mãe dela porque ela descobriu que o manjericão ele ajuda, né, pessoas que tiveram quadro de convulsão. Então, ele tanto vai ser um auxílio, um suporte, né, também, foco, concentração. Ele é muito bom para tontura. Acho que foi o primeiro óleo que eu vi assim mais destacado essa questão da tontura. Né? Então, para pessoas que estejam com labirintite, eu sempre fazia a misturinha de Cypress com frankincense, para passar atrás das orelhas. Agora eu vou acrescentar o manjericão, eu acho que vai super ajudar. Né? Ele é maravilhoso para suporte a dor de cabeça, fadigas, né? Mental, adrenal, náusea e foco, né? Então, ele é antiespasmódico, ele também é um óleo calmante, energizante e estimulante, né? Ele faz as duas coisas ali. Ele é regenerativo, ele é sedativo, antidepressivo também, ok? Então, vale a pena fazer o teste com manjericão, tá, gente? Para a gente ver de que forma ele vai, né, ajudar, vai ser suporte, tá bom? Para o doente, ao paciente. E aí, gente, eu trouxe aqui o nosso rei dos óleos, né? Nosso incenso. Eu sempre, na rotina, engraçado, independente
né, do diagnóstico do Alzheimer, esse óleo ele é tão importante para o uso diário, ele é tão importante para a nossa vida, né? Porque ele é um dos únicos óleos que realmente vão agir, né, assim como copaíba, no nosso sistema nervoso central, né, nos nossos neurônios, né? Então, todas as pessoas que têm alguma questão relacionada ao cérebro, né, seja aquela pessoa que passou por alguma lesão, né, que passou por um quadro de AVC, né, as pessoas com Alzheimer. Então, esse óleo, gente, ele tem o poder, né, de agir no nosso sistema nervoso central, né, de ativar nossos receptores, de trabalhar todas essas questões, além dele ser um óleo de saúde celular. O nosso corpo já faz um trabalho, né, de apoptose, que é a morte de células doentes, isso todos os dias, e o incenso, ele acelera isso, esse processo, e também acelera o surgimento de células novas e boas. Então, se bem a gente soubesse realmente o quanto que esse óleo é poderoso, a gente não esqueceria de usá-lo. Uma sugestão que eu dou para introduzir como protocolo, né, é realmente fazer o uso pingando uma gotinha do incenso aqui, né, no ponto VG20, que é o encontro dos dois meridianos do nosso corpo. O óleo, ele vai sim penetrar e rapidamente vai ativar, né, o nosso sistema nervoso central. E ele é um óleo incrível para equilíbrio emocional, né? Então, não só eu vou estar trabalhando toda essa parte cerebral, como também vou estar auxiliando na saúde celular, né? E ativando meu sistema imunológico. Então, o incenso, gente, ele é incrível, incrível, tá? Existe mesmo uma diferença, né, ali observada em um pouco tempo, às vezes, de estado clínico mesmo do paciente, quando ele começa a usar o incenso, tá? E a gente tem aí o blend do DDR, que a gente sabe que é uma misturinha que tem o incenso dentro e outros óleos essenciais, que pode ser feito também, gente, uso interno. Lembrando que o DDR, porque ele tem o tomilho na sua mistura, que é da mesma família do orégano, né, que é um óleo dermocáustico, a gente sempre vai fazer ingestão do DDR na cápsula. Você não vai tomar o DDR na água, tá? Então, sempre que for fazer o uso do DDR de forma interna, colocar na cápsula e lembrar de diluir com azeite, né, alguma coisa ali. Então, o DDR, você pode fazer frankincense na ponta da cabeça, ingestão do DDR. O DDR, ele é um complexo, né? Ele é uma mistura de suporte, né, à saúde celular, que só a Doterra tem e que é simplesmente maravilhoso. Então, você vê ali, né, realmente um apoio, um suporte àqueles pacientes com Alzheimer em relação a funções cognitivas, memória, né, realmente esse retardo na evolução da doença, enfim, esses dois óleos são muito importantes, tá? E aqui são as propriedades do incenso, tá? E nós temos aqui, para finalizar, nós temos a copaíba, né, nosso poderoso e maravilhoso copaíba, tá? Eu acho que aqui eu também poderia ter colocado o breu branco, né, que é o nosso frankincense brasileiro, apesar de que, por ele ter propriedades parecidas, não foi tão destaque o uso do breu branco nessa questão da saúde cerebral. Mas, gente, o copaíba, para vocês terem uma ideia, né, ele tem sido, inclusive, as pessoas estão substituindo o uso do canabidiol, né, que a gente sabe que é da família lá da maconha, né, o óleo da maconha, que tem a capacidade de ativar o nosso receptor CB2. Então, muitas pessoas que ou já usavam canabidiol, né, ou que precisam dessa ativação do receptor para agir diretamente no sistema nervoso central, estão substituindo pela copaíba. Então, o óleo de copaíba da gente é muito poderoso. Você pode fazer um roll-on, tá? E passar na coluna do paciente e embaixo do pé. Principalmente, gente, antes de dormir, né? Porque o copaíba, como ele também ajuda a acalmar, né, e tudo mais,
você vai estar ajudando ali também a pessoa naquela... Na verdade, você pode usar o Rolon, sei lá, 3, 4 vezes no dia no paciente e observar. É muito importante a gente observar também como que a pessoa está reagindo, o que é que mudou, né? O que é que melhorou para poder você ir sabendo qual é o melhor óleo para ela, tá bom? O cedro, que eu dei o destaque aí, ele é muito importante também porque ele suporta níveis de GABA. O GABA também, né, é um neurotransmissor muito importante para a gente, tá? Então, é um óleo super aterrador, né, como a gente bem sabe, para pessoas que ainda não conhecem os óleos, que pretendem comprar os seus óleos esse mês. O óleo do brinde, né, do Clube de Diamantes, é o cedro de 15 ml. Então, fica aí a dica também, se você está pensando em alguém que ainda não usa os óleos e que precisa, né, desse óleo, aproveitar. Então, Copaíba, Marina, como a só gente te sabe... atrapalho mais uma vez. Imagina, A amiga. quantidade de gotas de Copaíba Para no colocar no Rolon? Rolon? Tá. Sim. Sempre que for adulto, a minha sugestão 20 gotas, completa com óleo de coco, para 10 ml, tá? Aquele Rolon mais comum, né, digamos assim, ok? E crianças? Crianças, a gente tem uma tabelinha de diluição que vai variar de acordo com a idade, certo? Então, vai compreender ali entre 2 até 10 gotas, 12 gotas, dependendo da idade, tá? Se você 9 quiser anos. depois, você pode pedir 9 anos, você pode colocar 6 gotinhas, viu? 6 gotas tá ótimo, 6 a 8 gotas, tá bom? Tá Do ótimo, Copaíba. obrigada. De nada, imagina. Ok, gente? E, por fim, para a gente finalizar, os nossos poderosos óleos cítricos, né? Todos os óleos cítricos, a gente sabe, quando inalados, né? Eles ajudam o nosso cérebro a produzir hormônios de bem-estar, hormônios de alegria, né? Serotonina, enfim. Então, eu destaquei aí esses 5 olhinhos, né? Nós temos mais, tá? Porque eu tinha anotado aqui em algum lugar da parte emocional também. Gente, a parte emocional do Copaíba, né, que eu esqueci de falar, ele vai trabalhar também questões, né, do passado, que a pessoa sofreu lá atrás. E como a gente sabe, o Alzheimer, ele também está muito associado a isso. Então, o Copaíba também vai ajudar nessa questão, tá certo? Os óleos cítricos, né, a gente tem aí, que eu destaquei, o nosso grapefruit, que é a toranja, aquela laranja vermelha, a laranja normal, né, laranja selvagem, o óleo de bergamota, que é simplesmente incrível, maravilhoso, o nosso limão, que pode ser o lime também, e o lemongrass, tá? Gente, todos esses óleos, né, têm algumas propriedades em comum. Eles são antidepressivos, antioxidantes, né, ajudam, né, a fazer esse detox do organismo, tá? Ajudando a expelir metal pesado. O frankincense também faz, né, dá essa ajuda, esse suporte a expelir metal pesado, tá? E são, ao mesmo tempo, estimulantes sedativos. Tem gente que, por exemplo, ama dormir com bergamota, ama dormir com laranja, então vale fazer o teste, né? São purificadores. Eles auxiliam em casos de estresse mental, relaxamento, insônia, sentimentos ansiosos, tristeza e equilíbrio emocional, tá? Eu estava vendo se eu tinha anotado mais alguma coisa. Bom, gente, dos óleos que eu trouxe para vocês, né, destaquei hoje, tem esses, tem mais outros, tá? Por exemplo, o jasmine, depois eu posso até acrescentar aqui. Eu quis realmente trazer algo com mais embasamento científico, até por ser um tema, assim, que a gente possa dizer um tema mais desafiador, né? Talvez. Então, por isso eu quis realmente me ater, né, aos estudos científicos. E aí a gente entra com diversos outros óleos para dar esse suporte a diversas outras situações de rotina de um portador de Alzheimer, né? Feridas, inflamações, né? Como a gente bem sabe. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida que eu possa ajudar? Vou olhar aqui o chat, tá, gente?
A Eliane perguntou como é que usa o quê, meu Deus? Olha que legal, ó. Aqui tem um depoimento da Dalci, que estava em viagem, né? E teve uma grande preocupação, a pressão subiu, né? Ficou 16/10. E ela ficou controlando e medindo, usou lavanda, que era o que tinha na hora, e ficou bem. Gente, uma pessoa hipertensa, ela tem que andar com lavanda e ylang-ylang na bolsa, né? Pode até já fazer o blend. Enfim. Juliana, avó tem Alzheimer. Tem o meu pai ter, ele é muito esquecido. Para início, frankincense todos os dias. Pode usar o DDR também 2 vezes por semana. Eu acredito que aí você já está auxiliando. Copaíba, você pode alternar frankincense e copaíba, Ju, com ele. 3 dias frankincense, 2 copaíba, né, para uso interno. E fazer também o DDR, tá bom? Eu acho que seria importante demais. Além da sua avó, tá? O ponto VG20 é muito importante, ó, ela faz com alecrim, perfeito, Camila. É muito você testar, né? Renatinha, também sou seu fã, viu? Eu tô vendo se tem mais alguma pergunta. Acho que não, tá? Ai, gente, eu que agradeço vocês, pelo amor de Deus. Agradeço demais, né? E, assim, é tão legal quando a gente conversa sobre isso. Eu vou enviar, inclusive, um vídeo. Oi, Marina. Isabel, Oi. tudo bom, querida? Desculpa interromper. Eu pedi o protocolo, não sei se você conseguiu ler. Tá. Se você conseguiu o protocolo dessa pessoa, a consultora que passou para a mãe, eu agradeço. Perfeito. Ó, eu usei algumas informações do protocolo dela para fazer a apresentação para vocês. Vou divulgar o vídeo que ela mandou para mim, tá? E a Juliana também me enviou, só que como eu não estou no meu computador e eu não consigo acessar agora, eu vou ficar devendo isso para enviar junto com a apresentação, tá bom? Que é um protocolo de um livro, né? Mas que engloba esses olhos que a gente conversou. Então, basicamente, né? Copaíba e Frank, né? O frankincense topo da cabeça, copaíba passando na coluna, pode fazer junto com o DDR, no mesmo rolon, né? Se a pessoa conseguir fazer ingestão, pode fazer ingestão ali pelo menos 3 vezes por semana do DDR. E para pessoas que tiveram convulsão, né? A gente tem o lavanda e o manjericão, que vão ajudar também nessa questão. Pode passar quando a pessoa estiver mais preocupada, mais ansiosa. E para suporte emocional, a gente tem os cítricos e o clarissage, que pode ser também de uso tópico, passando na coluna, os cítricos inalando sempre no difusor, ok? Essa é a minha sugestão assim, para montar, e você vai observando ali como é que a pessoa está, como é que está sendo. Marina. Tá bom? Oi. É a Sônia. Oi, Sônia. Tudo bem? Olha, Marina, eu fiz um protocolo para uma cliente, portanto, para a mãe dela. O meu pai teve Alzheimer, portanto, tenho noções bastante exatas da patologia em si. E, portanto, o que eu recomendei na altura, eu quando primeiro falei com a pessoa, para tentar perceber em qual era o estágio da doença. E recomendei de acordo com o estágio da doença. Na altura, eu recomendei o balance, por causa exatamente das oscilações do humor, das questões do humor, a aplicação do balance, o elevation, topicamente, não é? E diária, o elevation no difusor, tanto para o paciente... Pois o elevation saiu, não foi? Ai, meu Deus, ainda tem, quando acabar, pois, porque eu também falei na altura, a pessoa quando se cadastrou, o Wild Orange vinha, já não me lembro como, mas vinha como oferta, e recomendei o uso interno do Wild Orange. Portanto, isto tanto para o cuidador como para o paciente em si. Para o paciente, perfeito. Recomendei o frankincense também diariamente e o DDR Prime em cápsulas, porque nessa altura, porque nós temos que inclusivamente ter atenção, se nós já estivermos em estágios em que seja difícil a deglutição,
em que seja... Isso. Às vezes a pronto, pessoa já está usando sonda, né? Dependendo do estágio, né? tem que se fazer sempre um levantamento do que a pessoa naquele momento tem. Como é que está o Até porque quadro? um paciente Perfeito. de Alzheimer pode ser agressivo, como pode ser depressivo, como pode ser uma pessoa eufórica, como... De início, na altura, eu comecei por aí. Não tive feedback ainda de se já perceberam alguma coisa ou não. O frankincense e o DDR era exatamente para tentar travar a evolução da Do doença. quadro, né? E eu comigo, porque o meu pai teve Alzheimer e, portanto, o Alzheimer é genético, de facto. Antigamente, estamos a falar há 20 anos atrás, antigamente deduzia-se que havia um salto de uma geração. Ou seja, se o meu pai tivesse Alzheimer, à partida nenhum dos filhos teria, mas nos netos poderia algum neto ter. Só que agora já sabe que não é bem assim. Portanto, pode passar uma, pode passar duas, pode não passar nenhuma, pode ir logo uma geração né? a seguir, exato, pronto. Perfeito. Então, por uma questão de prevenção, por assim dizer, eu faço um roll-on, eu mandei vir o DDR Prime exatamente com esse propósito, eu faço um roll-on para o pé e vou alternando, que eu uso todos os dias à noite, e vou alternando o DDR, o tomilho, só o tomilho, porque o tomilho também é recomendado a título de prevenção, ou o frankincense. O tomilho está dentro, né, da misturinha do DDR, né? Exato. Maravilha. Mas, pronto, é o contributo que eu posso dar assim rapidinho, que eu agora tenho uma reunião que eu tenho que entrar. Maravilha, mas, muito obrigada. O ideal é pegar sempre pelo o momento em que a pessoa está, que é para ajudarmos o melhor possível. E depois lá está, aplicar-vos os óleos que se adequam àquela condição daquele momento. E ir fazendo os ajustes à medida que for evoluindo. Perfeito, perfeito. E aí entra aquela coisinha das fases, né, do estágio, realmente. É importante para a gente, inclusive como consultor, observar isso. Ai, muito obrigada pela sua contribuição. Esse protocolo maravilhoso. Muito, muito. Marina, rapidinho. Perguntaram a diluição. Ana, rapidinho aqui. Eu tô com uma cliente que o pai dela tá muito ruim mesmo. Nossa, ela tá passando um sufoco com ele. Ele tem demência, ele tem Alzheimer, ele tem Parkinson, e ele não tá dormindo, né? Ele não tá dormindo, ele tá muito agitado e tá muito agressivo. E ela já passou balance com frankincense e lavanda, passando no roll-on, pingando aqui também o frankincense na cabeça dele, mas ele, assim, ingerir, ela não tá dando porque ele toma remédio o dia inteiro, ele toma muito remédio. Então, assim, ela tem medo, ela tem receio de alguma coisa ali, né, intervir. Então, a gente está tentando, assim, um difusor, quando ele dorme, porque ele não gosta dos óleos, ele não aceita. Então, assim, ainda tem isso, mas passar, ele deixa passar. E o difusor, quando ele, assim, sem ele perceber, não sei como ela faz, ela coloca. Então, ela me pediu, ela não pôde assistir, me pediu para ver se tem alguma alternativa para essa questão da agitação. Ana, eu apostaria nos cítricos. Eu acredito que o bergamota poderia ser uma opção nesse caso. O laranja também é muito bom para irritabilidade. Então, vamos fazer um teste com os cítricos para a gente ver como que ele vai reagir no difusor. Pode ser no difusor, tá? E aí a gente observa. Vê com ela mesmo se ela consegue fazer dessa forma. E a gente vai conversando. Tá bem, Marina. Irritabilidade, já penso logo nos cítricos. Acho pois que, pela sua apresentação, eu percebi que faltou o cítrico. Eu vou falar para ela incluir. Tá bem? Perfeito. Obrigada, Marina, querida. Imagina, tomara que dê certo. Mais alguém que está com a mão levantada? Gente, alguém perguntou nevralgia. Aqui no livro, Hilda, a indicação é... A gente tem a Sempre Viva, tá? Também você pode usar óleos como o Intergreen e o Deep Blue, né? Aqui ao redor dos dentes, nessa região aqui desse músculo. E outra sugestão do livro é o cravo,
ok? O cravo também acredito que possa auxiliar. Pode fazer bochecho, pode tomar e pode passar. Lembrar que o cravo, ele é dermocáustico, então a gente tem que diluir bem, tá bom? Pronto. Gente, gratidão, espero que eu possa ter contribuído, né? Com Marina, por favor. Bate-papo. Marina e Hilda, você Oi, pode Hilda. repetir primeiro, que eu não ouvi o que você falou, O não primeiro entendi? é a Sempre Viva, o Helichrysum. Tá, Pronto, tá. que é aquele amarelinho Agora, fininho. esse ajuda, Só. tá, Maravilhoso. esse ajuda na dor de cabeça também, né? Também, porque ele é restaurador, né? Acredito por ele ser restaurador. Inclusive, ele é o primeiro que está indicado aqui no livro, tá? Depois vem Deep Blue, Intergreen, né? Para nessas questões de tensão. E depois cravo e abeto de Douglas. Então, Tá essas bom. são as 5 sugestões que tem aqui no livro para neuralgia. Tá bom, muito obrigada, viu? Um bom Nada, dia. imagina. Gente, vamos bater nossa foto. Eu vou stop.